Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui mais uma aula de artes, né? E nós daremos ênfase à arte da cerâmica, nada mais nada menos do que uma das modalidades das artes visuais, certo? E reiterando, a gente pode observar aqui que as artes visuais são manifestações artísticas que focam na visão, a sua essência, estando representadas pelas formas de arte como a cerâmica, o desenho, a pintura, a escultura, a gravura, o design, artesanatos, na fotografia, no vídeo, na produção cinematográfica e também a arquitetura. Então, na nossa aula de hoje, nós daremos ênfase à cerâmica, certo? Então, vamos lá. A cerâmica, ou arte do barro, né, é uma forma de arte que se manifesta na cultura dos povos desde a mais remota antiguidade. O estudo das técnicas de fabricação e decoração dos objetos de cerâmica é tido como o alfabeto de arqueólogos e historiadores, né? Pois ela fornece base segura para a reconstrução de muitos aspectos da vida de antigas civilizações. Então, o que quer dizer isso aí? Que ao longo da história, né, de muitos conflitos, de muitas guerras, de muitas conquistas, então várias civilizações elas foram soterradas, foram completamente destruídas. E aí, os arqueólogos que fazem as buscas, as pesquisas através das escavações, eles vão encontrando, certo, determinados artefatos, incluindo artes em cerâmica, que ajudam a recontar, não é? Que ajudam a construir e mesmo descobrir, não é? A história dessas civilizações, que só foram possíveis a nós termos conhecimento dela a partir dessas pesquisas, né? Através dos trabalhos dos arqueólogos, certo? Então, e a cerâmica ela tem contribuído bastante. Por quê, professora? Porque através dessa arte, determinados artistas e determinados povos contaram, não é, o seu dia a dia, as suas emoções, as suas artes, as suas manifestações artísticas, a partir de quê? Da produção desses objetos, certo? E aí, cada um com sua especificidade, cada um com sua realidade, foram contando, não é, traços de sua vida cotidiana, deixando registrada ali, materializada, a sua história. Então, vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Então, a cerâmica no período neolítico já houve uma preocupação maior com a sua forma, não é? E como a gente pode observar aqui na telinha, a gente observa que no período neolítico, o último período da pré-história, né, e também conhecido como a Idade da Pedra Polida, justamente como a gente acabou de falar, que recebe esse nome pela técnica, não é, de uma forma mais polida, de uma forma mais delicada, mais fina, não é, na arte de construir as armas e seus instrumentos diversos, não é, através do polimento das pedras, não é, diante do atrito, não é? E também foi nesse período que se deu ênfase à agricultura e à domesticação de animais, que vocês vão ver de uma certa forma específica nas aulas de história. A gente só dá um apanhadozinho aqui para a gente compreender melhor, né, o nosso conteúdo. Então, vamos lá. A cerâmica, como a gente pode ver, ela passa a ser produzida não somente como peças utilitárias, mas também através do artista neolítico, né? Inicia-se uma preocupação com a beleza da cerâmica. Então, aí foram os primeiros resquícios de uma preocupação, não é, com a forma, uma forma mais polida, uma forma mais, digamos assim, a busca da beleza, né, da perfeição. Então, a história da cerâmica, ela, como a gente pode ver, ela remonta à antiguidade, né? Quando o homem pré-histórico, né, há muitos e muitos anos, eles começaram, a partir da interação com o meio ambiente,
pisando no chão, no barro. Então, eles perceberam que ficava o atrito do seu corpo no chão, ele trazia uma forma, não é? E depois essa forma ela secava ao sol, dando ali o quê? Um protótipo, ou ainda a marca, melhor falando, dos pés do homem, né? Então, e aí ele percebeu que ele podia modelar, fazer alguns, dar forma àquela massa. Né? E ele percebeu, ele, na experiência, ele modelou tudo, só que ele descobriu que quando tinha um manuseio mais direto com os objetos feitos, ele percebeu o quê? Rachaduras e que facilmente quebravam. Então, com o aprimoramento e o aperfeiçoamento dessa técnica, eles resolveram levar a cerâmica ao fogo. E aí eles descobriram que ela se tornaria impermeável, ou seja, ele poderia colocar líquidos dentro dele e não teria, não é? Forma de derramar, porque antes de ser levada ao fogo, a argila ela absorvia todo o líquido, ela não seria não serviria como um utensílio, né? Um utensílio doméstico. Então, a partir do momento que ele descobriu que levando ao fogo, ele tornaria mais resistente e impermeável, então foi uma nova descoberta, tanto para a cozinha, tanto para a vida prática do homem, como também incluindo a questão da olaria, né? Que seria a fabricação de tijolos, né? Para posteriormente a confecção das casas. Certo? E aí, continuando ainda na história da cerâmica, a gente observa o quê? Que houve uma preocupação também na arte de moldar o barro, né? A necessidade de expressar as raízes da cultura do artista, o dia a dia dele. Né? Que aí ele buscava materializar naquela obra, né? Traços de seus costumes, suas crenças, sua vida diária, né? As conquistas dos animais, as lutas. Então, e aí, essa iniciativa tomada pelo homem pré-histórico, né, o homem de civilizações anteriores, no nosso dia a dia, ou seja, na era atual, muitas coisas foram descobertas a partir desses registros e também dos achados arqueológicos. Certo? A gente observa aqui na telinha, né, que através da arqueologia se pode identificar esses povos e suas artes, né, a serem estudadas e apreciadas, uma vez que cada artista, cada povo tem vivências e experiências próprias. Então, determinados objetos, os arqueólogos atribuíam ser de determinada região e ali eles estudariam as manifestações artísticas, os hábitos diários, a partir de tudo que era, essa história era contada nas peças de cerâmica achadas por eles. Então, isso veio contribuir bastante para que nós pudéssemos conhecer e saber um pouco da história, né, de civilizações que não teria sido possível, né, sem esses achados, sem essa arte. Continuando aí, nós temos esse vaso, né, esse objeto de cerâmica, que é produzida por antigas sociedades complexas, como a gente pode ver aqui na telinha, que viviam na região de Santarém, aqui no Brasil, né? E consta no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. E na bibliografia nós temos algumas sugestões para que você possa ampliar suas pesquisas, né? Analisando essas páginas, bem como também o blog que nós consultamos, né? Que muito bom. Certo? Então, continuando ainda a história da cerâmica, a gente observa o quê?
uma determinada aperfeiçoamento, né? Na forma. E outra, a questão de início, utilizava-se principalmente a forma natural. Não havia a questão da pigmentação. Então, nós observamos aí a pintura em preto e uns traços também de vermelho, não é? Contando uma cena de quê? Do dia a dia, não é? O outro vaso também, ele reitera nossa afirmativa, certo? E na sequência a gente vê formas diversas e a questão das cores, né? O trabalhar e o aperfeiçoamento da técnica. Então, como a gente observa aqui, a princípio os objetos de cerâmica permaneceram na cor natural da cerâmica, né? E neles se faziam pinturas representando cenas da vida cotidiana de seus ceramistas, como a gente acabou de falar. Certo? Então, nós temos aí uma peça da dinastia Han, né? A gente observa aí uma urna funerária. Então, a gente observa que foi desde utensílios domésticos até urnas funerárias, né? Onde eram colocados os restos mortais. Então, a China, ela destacou-se da cerâmica, visto que os chineses ousaram na utilização, experimentação e aperfeiçoamento de técnicas na arte ceramista, né? Produzindo uma arte cada vez mais bela, destacando-se, não é, por utilizar várias cores em sua arte, como o vermelho, o preto, dando ênfase a motivos esquemáticos e a manifestações e expressões artísticas que os fizeram inovar dos utensílios domésticos a adornos funerários. Então, eles já começaram o quê? A lançar traços abstratos aqui, a arte abstrata aqui. Então, eles já deixaram de retratar cenas do seu dia a dia e deram ênfase ao quê? Às manifestações, não é? Das emoções, seu mundo interior, retratando a partir da arte com cores, né, inovadoras. E aí, na sequência, nós temos que um grande feito, não é, dos arqueólogos, em 1974, eles descobrem preciosidades em objetos cerâmicos na China. Então, perceberam aí que a gente já vê uma riqueza de detalhes de simples utensílios domésticos. Então, já observa aí a escultura em barro, né? Figuras humanas, né? E nós vamos saber um pouquinho mais sobre essa descoberta. Né? Então, para se ter uma ideia da arte da cerâmica na China, né? Eles encontraram aí em Qinling, a 30 quilômetros a leste de Xi'an, 22 séculos após serem construídos os guerreiros de Xi'an. Né? Então, nesse ano, um camponês que furava um poço encontrou um pedaço de cerâmica. Então, como ele já tinha uma certa vivência, ele parou sua atividade e aí, com medo de ter feito algo errado, porque ele sabia da importância de que daquele achado ele poderia, se ele ignorasse, ele poderia danificar, não é, determinados objetos que comprometeriam toda uma pesquisa e também o conhecimento e construção e reconstrução dessa história. Então, ele foi esperto, né, e chamou as autoridades, que trouxeram os arqueólogos, né, que não tinham assim tantas pretensões, mas quando eles começaram a aprofundar suas escavações, não é, ficaram assim atônitos, ficaram perplexos, não é? Porque eles encontraram o quê? Guerreiros e cavalos passaram a brotar da terra dia após dia, ou seja, como se estivessem contando uma batalha. E aí todo o exército estava ali com cavalos e todo aquele cenário que veio contribuir de forma incomensurável para
a nossa história. Então, se não fosse o poço do camponês, esses tesouros poderiam ainda estar debaixo da terra. Então, perceberam a importância? E aqui, né, no Brasil, nós temos o quê? Antes da chegada dos portugueses aqui, no período, no período colonial, então a cerâmica ela já fazia parte, né, da nossa história, através dos nossos índios brasileiros, há mais de 1.500 anos. Né? Principalmente os povos que habitaram na ilha de Marajó, trabalhavam a cerâmica, eram pintadas em preto e branco e vermelho e decoradas com desenhos geométricos, como vocês podem ver aí. Então, esse tipo de cerâmica hoje, chamada marajoara, ela está muito difundida no Brasil e é fabricada em oficinas de artesanato na região amazonense. Então, e as escavações no Brasil? Os achados arqueológicos aí, a gente observa nessa cena várias pessoas trabalhando, né, cuidadosamente para não danificar as peças, trabalham aí de forma a preservar, né, o patrimônio cultural. Então, a gente observa que somente na metade do século XIX é que a riqueza arqueológica da região começou a ser descoberta na ilha de Marajó. Né? Os primeiros habitantes da ilha tinham vivido há 5.000 anos. E aí, a cerâmica encontrada nessa região, tão bela e valorizada, é considerada um símbolo do estado do Pará, por representar a cultura nativa da região. Né? E alguns desses objetos, de acordo com as pesquisas e conclusões feitas a partir dos estudos arqueológicos, eles datam de 400 a 1.350 anos de nossa era. Já pensou? Então, são achados que ajudam a contar a história do nosso povo. E, infelizmente, né, esse material que deveria estar e pertencer ao povo, né, onde foi encontrado, que conta a história, né, dessa civilização, né? Infelizmente, a gente observa aí que boa parte dessas cerâmicas marajoaras, elas encontram-se hoje em coleções particulares, pessoas que se apoderaram dessa arte, né, para ter essa preciosidade, né, em sua casa. Quando, na verdade, ela deveria pertencer o quê? Ser um bem público, né, de domínio público, para que as pessoas, essas peças pudessem ser visualizadas por todos aqueles ou seja, por toda a humanidade. Né? E, infelizmente, elas se encontram, conta a história, conta a nossa história, mas, infelizmente, elas estão em museus da Europa, dos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Né? Quando, na verdade, elas deveriam estar na própria região. Então, o maior acervo brasileiro de peças de cerâmica marajoara está no Museu Paraense. Não é? Também no Museu do Marajó, em Cachoeira do Arari. Nós vamos dar sequência, né? E a cerâmica marajoara, como vocês podem ver aí, belíssima, né? Então, essa produção realizada pelos índios estava nas mãos, na época, era sobre a responsabilidade das mulheres das tribos, né? Então, desde a coleta da argila, a modelagem, a queima, a pintura, ou seja, era a responsabilidade das mulheres. E havia uma grande variedade de produtos, tais como as urnas funerárias, brinquedos, apitos, utensílios domésticos, cachimbos e etc. Então, eles fabricavam tudo o que era da sua necessidade e que eles julgavam necessário fazer, eles criavam e recriavam sua história. Na sequência, nós temos, na história da cerâmica, né, a gente observa aí, que um dos sites que nós fizemos a pesquisa, que foi o blog da Mari
Calegari, além de outras sugestões dela, bem como os sites que nós fizemos a pesquisa, estão lá para que você possa visualizar e ampliar ainda mais os seus conhecimentos, não é, sobre o conteúdo, sobre a arte da cerâmica, essa arte visual. Então, ela relata que a história sobre a cerâmica é apaixonante, né? Pois, de certo modo, ela está diretamente ligada à história da civilização, como a gente acabou de ver. O modo de viver de tantos povos diferentes, e conforme a gente vai pesquisando a respeito, né? Se deixar o assunto, ele não tem fim. E ela ama tudo isso. Certo? Nós vamos dar sequência assistindo a alguns vídeos, né, que reiteram e que acrescentam ainda mais o que nós acabamos de estudar, acabamos de ver, certo? A cerâmica é a técnica de manufatura mais antiga da história. É o resultado da mistura do barro com água que, depois de moldada, é endurecida no fogo. Ela surgiu na Idade da Pedra Polida, e isto são mais de 100 séculos antes da Era Cristã. Em grego, chama-se Kéramos, que significa terra queimada. Nas tumbas dos faraós egípcios foram encontrados vários vasos cerâmicos com vinho e perfumes para fins religiosos. Já na China antiga, a cerâmica aparece nas estátuas dos guerreiros de Xi'an, uma das maiores descobertas arqueológicas feitas em terracota. Dentro dessa primeira cerâmica veio a pintura engobe, que é exatamente essa pintura, que ela é bem primitivista, que você usa ou terra colorida, né, ou óxidos, né, minerais especificamente, e eles coloriam para registrar a história deles, enfim. A cerâmica é comum em quase todas as culturas. Isto por causa da abundância da matéria-prima na natureza, da facilidade de trabalhar com as mãos e da durabilidade. As primeiras peças cerâmicas tinham formas simples e, desde o início, serviam para transporte e armazenamento de alimentos. Ela surgiu como um utilitário novamente, né? Na necessidade do homem estar utilizando uma ferramenta para ele comer. Com o passar do tempo, ela ganhou formas mais bonitas, inclusive de humanos, de animais e também com motivos religiosos. O primeiro registro da cerâmica brasileira vem aí dos Marajós. A origem da cerâmica, ela é linda, ela é espiritual, ela contém o belo. Os índios, inclusive, eles fazem tanto as gamelas, que são importantes para o cozimento de alimentos, para conter o que eles comiam e servir o que eles comiam, como também eles fizeram bonecos que faziam parte dos rituais, né, para eles poderem cultivar os processos das crenças deles, do sagrado, do cultivo do Deus dele, como é que isso é representado naquela cerâmica. A produção de cerâmica existe praticamente em todas as regiões do país. As mais representativas do ponto de vista cultural e estético estão no estado de Pernambuco. Encontram-se na região da Zona da Mata, na cidade de Goiânia e no distrito de Alto do Moura. Em Minas Gerais, as famosas bonecas de barro são criadas no Vale do Jequitinhonha. E o Pará se destaca pelo artesanato, inspirado nas culturas Marajoara e Santarém. A produção de cerâmica também está presente em Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina. Agora, um tipo de cerâmica que foi comum a todos os estados na época da escravidão foi a telha feita na coxa. As telhas foram feitas, diziam que eram feitas na coxa dos escravos. Por isso que uma telha nunca é igual a outra. Então o encaixe não é perfeito, porque as telhas, cada um tinha realmente uma forma, uma perna diferente, na verdade.
3 ceramistas marcaram a arte popular brasileira. O mais antigo foi o pernambucano Mestre Vitalino, que viveu e trabalhou na região de Alto do Moura, em Caruaru. Outro já falecido também foi o português que se radicou em Goiânia, Antônio Poteiro, que depois também ficou conhecido pelos seus quadros. Além do também pernambucano Francisco Brenan, que descobriu na cerâmica seu principal meio de expressão e que ainda mantém seu ateliê em uma velha olaria perto do Recife. O trabalho brasileiro hoje está sendo bastante reconhecido lá fora, né? Pela criatividade, pela qualidade, pela diversidade que nós temos de matéria cultural. É um elemento muito vivo, né? A partir do momento que você está trabalhando, você está interagindo com esse elemento e sempre está havendo uma troca. Ele contém terra, fogo, ar e água, né? Ela contém 4 elementos. E você trabalhando esse material tão da natureza, você trabalha muito o seu interior. E trabalhando o seu interior, você vai expressando na modelagem aquilo que é a tua expressão individual. A cerâmica indígena da Amazônia é a mais antiga do continente americano. Tem mais de 7.000 anos, segundo pesquisadores, e é considerada uma das maiores riquezas culturais do Brasil. A Amazônia, ela tem essa abundância de argila, é uma matéria-prima natural que está em grande quantidade à disposição de todo mundo. Então, vamos dizer, começou a se fazer cerâmica justamente para utilizar esses recipientes no dia a dia, para conter alimentos, para cozinhar toda essa coisa. Museu Emílio Gueuld, em Belém do Pará, os cacos achados em sítios arqueológicos ajudam a reconstruir parte da história dos povos pré-colombianos que ocuparam a Amazônia, como os tapajônicos. Do ano 1000 a 1600 depois de Cristo, quer dizer, eles estavam ocupando essa área que é hoje a cidade de Santarém e essa área ao longo do rio Tapajós, na época em que os portugueses e espanhóis chegaram na Amazônia. Esse aqui é um tipo de vaso que eles faziam, que é chamado vaso de cariátide. E são sempre figuras femininas e aqui em cima tem figurinhas de animais. Um outro tipo de cerâmica da ilha de Marajó, no Pará, é um rico patrimônio arqueológico e o que restou de uma civilização complexa, com conhecimentos de medicina e de manejo das águas. É uma cultura que está relacionada com uma sociedade que viveu na ilha de Marajó, mais ou menos entre o ano 400 e 1300 depois de Cristo. É uma cerâmica também que a decoração dela se caracteriza muito por feições humanas e animais bastante estilizadas. Então aqui, por exemplo, vocês podem ver que são 2 olhos, uma boca, né? E aqui também aparecem os olhos de novo. Essa coisa do humano, essas faces humanas está muito presente. Na ilha de Marajó, o ceramista Carlos Amaral, descendente dos aruãs, povo extinto na região, tenta recuperar o que sobrou da cerâmica indígena. Você tem medicina, culinária, a religião está toda na cerâmica. Cara, mas se eu puder definir a religião marajoara, eu acho que daria uma denominação como ecologia. Aliás, a cerâmica toda em si. Longe da ilha de Marajó, Icoaraci, distrito de Belém, é o principal polo produtor de cerâmica indígena da Amazônia, inspirada principalmente nos estilos marajoara e tapajônico. Mas nem sempre foi assim. Até os anos 50, não havia aqui uma forte tradição cerâmica. Mestre Cardoso foi quem colocou Icoaraci no cenário da cerâmica brasileira e mundial. Tudo começou com uma visita ao Museu Gueuld.
me chamou a atenção como é que esses grupos do passado produziram uma cerâmica tão bonita que eu nunca tinha visto e também depois tornou-se famosa devido às pesquisas do museu. Mesmo sem ser pesquisador, Mestre Cardoso conseguiu autorização para estudar a coleção do Guild e incorporou o que era peça de museu à cultura e à economia do Pará. Eu comecei a trabalhar, fazer isso aqui e sempre muito preocupado em fazer as formas e usar o mesmo processo indígena, porque a minha mãe já fazia isso. Em Quaraci, atualmente, há cerca de 130 olarias que empregam mais de 1.300 pessoas. Réplicas arqueológicas e peças decorativas são vendidas para o mercado interno e externo. Nós exportamos uma grande quantidade de cerâmica para Nova Zelândia, mas não só para lá, para vários países, França, Itália, Portugal. O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará, junto com outras instituições, desenvolvem projetos de capacitação de artesãos. O Mano Pará é um dos grupos que se formou para vencer as barreiras da exportação. Havia uma necessidade em se unir e abrir uma firma, né, que pudesse fazer esse tipo de trabalho, de exportar e importar. O que a cerâmica pode trazer para o Pará? Muitas divisas, principalmente pela sua identidade que é única no Brasil e no mundo. E, além disso, para o Pará é um grande canal de geração de emprego, de renda e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que trabalham com a cerâmica. Então, na sequência, nós teremos um outro vídeo. Vamos lá? Um documentário. Na realidade, eu acho que eu tive meu primeiro contato com a arte quando nasci, quando vi a vida, porque minha mãe, minha avó, tem muitos artistas na minha família. Foi assim que eu fui apresentada à vida dessa maneira, com um monte de estímulos, né, nesse sentido. Então, na realidade, o caminho foi esse e pronto, não tem muita discussão a respeito, entendeu? A minha vida inteira. Eu também tive influência de família, minha mãe também pintava. E eu cheguei a fazer a faculdade de Belas Artes também durante um tempo. Depois afastei, fui para outro ramo. Aí voltei à cerâmica, ao contato com a arte, com a cerâmica, há 20 e poucos anos, por uma circunstância assim bem engraçada. Que eu fiquei doente e passei um tempo sem poder fazer nada. Quando eu fui voltando aos poucos, eu mergulhei na cerâmica e estou aqui até hoje. O único lugar que eu pensei em ir para estudar artes plásticas foi na Belas Artes e assim eu fiz. Porém, antes eu já estava estudando balé clássico bastante tempo e
na real, uma coisa andou junto com a outra em fases diferentes da vida. A dança, eu trabalho com o corpo muito tempo em sequência, e agora de também 20 e tantos anos para cá, com interseção das duas expressões, também há 20 e tantos anos para cá. E foi essa a minha formação, quer dizer, além de, e isso eu não posso deixar de dizer, porque minha mãe, às vezes ela reclama, né, que eu não paro, não tenho tempo e tal. Aí eu falo assim para ela, mas mãe, quando eu tinha 3 anos de idade, você saía do Alto da Boa Vista de ônibus comigo, lá para o centro da cidade, onde era a Escolinha de Arte do Brasil. Era muito, eu nem sei na real se ainda existe hoje, porque eu perdi esses contatos, mas era muito importante essa escola de arte, era uma escola livre para diversas idades. Olha, que mais você quer que eu faça, entendeu? Eu tenho que correr muito com o meu trabalho, né? Mas na real a responsável foi você, entendeu? É isso, então são essas formações todas que eu tive e os estímulos todos, muitos cursos, muitos caminhos, muitas pessoas, assim, dessa maneira. Olha, em cerâmica, acho que muitas, né? Hoje a gente tem a facilidade, fora os mestres que temos aqui no Brasil, né? O Brasil tem uma cultura cerâmica muito rica, embora pouco conhecida, né, da maioria do público, mas a gente tem vários centros, núcleos, né, de cerâmicas, desde a Marajoara até o sul do país. São núcleos bem interessantes, na América Latina toda, né, no mundo inteiro, na verdade. E tem, assim, grande influência desses mestres daqui do Brasil, né, o Brenan, lá no Nordeste, Cunha, que é uma cidade em São Paulo que respira cerâmica, tem grandes mestres ceramistas lá, então tudo isso influencia, né? Fora os grandes artistas internacionais também, né? Tanto que hoje a gente tem a facilidade, né, da internet, o mundo globalizado, a gente conhece o que está sendo feito no mundo inteiro, né, através da internet. Tanto que fomos parar já na Espanha, né, através do contato de Facebook, que a gente conheceu o trabalho de um grande ceramista lá, chamado Miguel Mollet, e fomos lá estudar com ele. Então, são muitas influências, tudo influencia. A cerâmica, ela tem um grande risco, assim, que é de você se apaixonar e nunca mais largar, né? Foi o que aconteceu comigo, com a Lídia também, em tempos diferentes, né? Mas é muito rico. A cerâmica é assim, o material em si, a matéria-prima, né? Ela é usada desde das coisas mais rudimentares, né? Um vasinho de plantas, a louça que você come em casa, né? No banheiro, vaso sanitário, pia, naves espaciais, informática, quer dizer, tudo tem a cerâmica ali no meio, a argila, a cerâmica. Agora, a cerâmica artística, né, especificamente, eu acho que uma coisa que apaixona muito é a possibilidade de você materializar uma ideia sua, né, uma criação sua em 3D, de uma maneira assim, mais orgânica, né? É um material muito orgânico. Você, quando está em contato com a cerâmica, né, a tua mão em contato com a argila, acho que cria um link, né, que te dá uma conexão maior com o mundo, né, com a terra. A gente está lidando diretamente com os 4 elementos, né? É a própria terra, é o ar que seca, que está dentro do forno também, na combustão, o fogo, né, da combustão do forno, e a água, que faz parte da cerâmica, que depois ela elimina. É muito, sei lá, uma experiência quase transcendental. Acho que a cerâmica ela foi descoberta logo após
o homem descobriu o fogo, em seguida ele já descobriu a cerâmica. Então, acompanha a humanidade, inclusive ajuda a contar a história das civilizações, né, a cerâmica. Se através do estudo arqueológico, né, dos artefatos cerâmicos que determinada civilização usava, você vê quais eram os costumes, qual era o grau de evolução daquela civilização. Então, desde técnicas rudimentares, que eram usadas lá nos primórdios, né, até as técnicas mais sofisticadas, e que não digo que sejam recentes, não. Hoje a gente tem tecnologia, né, aliada, né, mas há 3.000 anos, por exemplo, os gregos já faziam trabalhos fantásticos em cerâmica, que você olha hoje no museu, você vê, cara, como é que os caras faziam isso há 3.000 anos atrás? Assim, de uma precisão, de um requinte impressionante, entendeu? Então, as técnicas, elas são muito variadas, muito mesmo. Quer dizer, eu acho que... Elas andam dentro de um caminho, mais ou menos, a partir do momento que a argila vira cerâmica, quando ela chega a uma determinada temperatura, que é acima de 500 graus, e tem trabalhos que vão até talvez 1.400 graus. Então é nessa faixa, né, de temperatura, você tem características... Entram as técnicas diferentes. Técnicas distintas. Exatamente. E o tipo de calor que você vai usar, né? Você pode provocar isso com lenha, você pode provocar isso com gás e você pode provocar isso num forno elétrico. Então, toda essa gama de situações podem acontecer, todos esses N tipos de resultados diferentes. O que fica mais claro para a gente é assim, a gente escolhe determinados caminhos ou não, você trabalha em vários caminhos, mas como são técnicas de pesquisa profunda e infinita praticamente, entendeu? Uma pessoa conseguir trabalhar em todas as técnicas ao mesmo tempo na cerâmica artística é praticamente impossível, porque é muita coisa. É muita coisa. E o ceramista normalmente escolhe pelo final. Qual é o tipo de queima? A queima é o que finaliza, né, o trabalho da cerâmica, né? Então você vai escolher primeiro qual é o tipo de queima que você quer. Eu vou fazer cerâmica em alta temperatura. Tá? Em alta temperatura você tem uma faixa de temperatura, né? Então você vai, o meu forno ele me possibilita queimar a 1.220 graus. Então você vai escolher os materiais em função daquele forno que você tem, porque aí você tem que ter uma argila adequada para aquela temperatura, você tem que ter esmaltes, né, que é formulados para aquela temperatura, vítreo, né, que cobre a cerâmica, formulados para aquela temperatura. Então um esmalte que funciona a 1.220 graus, ele não vai funcionar a 1.280 graus, entendeu? Então são estudos assim, são compartimentos, né, bem definidos. E na sequência nós temos sobre o nosso querido mestre Vitalino. Vai passando o carro da pomada Gelon, que é a pomada para dor na coluna, para reumatismo. É para curador de dente, dor de O alto-falante anuncia a pomada milagrosa. Nas ruelas, o carro-pipa circula trazendo a água escassa nos eternos tempos de seca. As casinhas humildes e coloridas brilham no calor de rachar do Alto do Moura, um lugarejo no município de Caruaru, interior de Pernambuco. Nesse pedacinho do Nordeste, o destino uniu o barro bom do rio Ipojuca ao gênio de Mestre Vitalino, um sertanejo iluminado que fez a crônica de seu tempo e de sua gente em bonecos que ganharam fama pelo mundo.
Severino, o quarto filho do mestre Vitalino, cuida com esmero da casa onde o pai passou os últimos anos de vida, no Alto do Moura. O lugar hoje é um museu e conserva os objetos e a simplicidade do mestre. Vitalino Ferreira dos Santos morreu de varíola em 1963, aos 53 anos. Na época, já era um artesão famoso. Tinha sido descoberto por intelectuais no final dos anos 40. Viajou pelo Brasil, vendeu peças para museus e grandes colecionadores mundo afora. Mas nunca conheceu a riqueza. Meu pai não ganhou dinheiro. Ele foi uma pessoa sofredora. Então, para criar 6 filhos, nós não tivemos direito de ir à escola, não estudamos. De jeito nenhum. E o nome, isso é que ele passou, que nós temos, a maior riqueza que nós temos aqui hoje para sobreviver é sobre o nome do mestre Vitalino. Mas riqueza pessoal, ele não deixou nenhuma. No Museu do Barro, em Caruaru, está parte do legado deixado pelo mestre Vitalino. Cenas e personagens da vida nordestina que ele transformou em temas universais. O Vitalino, dentro da sua realidade, de homem rude, de homem do campo, ele sentiu a necessidade de retratar isso no barro. Ele sentia prazer. Ele retratou fielmente o seu cotidiano, o sofrimento do seu povo e também suas alegrias. Ele era um grande festeiro também. Mas o mérito dele exatamente é esse, de ter plasmado no barro a história do seu povo. Antes do mestre Vitalino, a produção essencial do Alto Moura era a cerâmica utilitária, ou seja, panelas, potes, jarros, utensílios, que abasteciam as diversas feiras da região, incluindo a famosa feira de Caruaru. Antes de meu pai começar a trabalhar, a minha avó, a mãe dele, fazia louça de barro, já existia o barro. Foi daí que meu pai começou a pegando um pedacinho de barro, trabalhando e modelando até que chegou a esse ponto. O Vitalino, então, brincava com o barro e fazia seus próprios brinquedos. Um dia, então, ele aproveitou e mandou essas peças, esses primeiros bonecos, para a feira. Foi descoberto, vendeu toda a produção e a partir daí ele começou então a produzir mais e a mandar para a feira. O mérito do Vitalino de fato é esse, de ter sido pioneiro nesse tipo de cerâmica. Era uma cerâmica que retratava bastante o cotidiano da região. Não se tem notícia de antes do Vitalino haver a cerâmica figurativa, apenas a utilitária. As figuras de Vitalino trouxeram mais fama à já popular Feira de Caruaru. Há mais de 200 anos, esse gigantesco mercado livre atrai gente de todo o Nordeste. Só de artesanato são mais de 400 barraquinhas. Dos 6 filhos de Vitalino, Severino é o único que ainda se dedica à cerâmica. E como o pai, é no Rio Ipojuca que ele vai buscar o barro. As cerâmicas de Severino são reproduções dos trabalhos de Vitalino. Esta é uma cópia da primeira obra do mestre, que ele teria feito aos 6 anos de idade, O Caçador de Gato Maracajá. Essa peça é a briga, chama-se a briga de marido com mulher. É a briga de mão do pilão, a mulher tava brigando com o esposo, aí o Altário vai passando na estrada e vai desapartar a briga. Quando ela viu que o esposo ia apanhar, aí vai matar o cara de mão do pilão. Então é briga do Nordeste mesmo, isso é realidade, existe. Eu vi o que ele fez, eu aprendi com ele, então tá gravado na minha memória. Então quando eu pego no bolo de barro, eu já sei o que é que eu vou fazer. Esse vai ser um boneco que vai buscar água. Está representando a nossa seca do Nordeste. A pena para fazer o olho. Essa faca serve para cortar o jeito da boca, põe um pedacinho de barro e corta, fica a boca
do boneco já pronta com a faquinha, o palito para fazer o jeito do nariz, o buraquinho do nariz. Esse pedaço de pente serve para se fazer os detalhes de barba, cabelo. Pedacinho de tábua, que é para se bater a base, para pregar o boneco e ficar preparada bem igualzinha, de ponta a ponta, como se diz. E usa uma tesoura também, a tesoura serve para cortar um pedaço de arame, que usa um arame aqui, 2 pedaços de arame em cada pé para pôr na base, que é para poder ficar garantido. Severino chega a gastar 8 horas de trabalho numa peça. Depois de moldada, ela fica de 3 a 4 dias secando até ir ao forno. A queima é feita em casa. Severino ajeita os bonecos no forno. Durante 6 horas, o fogo vai endurecer o barro e manter viva a arte de Mestre Vitalino. Os discípulos de Vitalino. Nossa bibliografia que vocês podem consultar. E chegamos ao final de mais uma aula.